Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre propriedades mecânicas e o diagrama de tensão deformação. Tá? A gente vai ver alguns esquemas e alguns conceitos, né, importantes para a gente saber. O primeiro, ó, o que é uma região elástica e o que é um módulo de elasticidade pelo nosso diagrama. Eu marquei aqui de vermelhinho essa região retilínea, tá? Essa região retilínea aqui, antes de entrar na nossa curva, é o ponto que a gente é a região, né, que a gente fala que a nossa peça vai deixar de ter um regime elástico e vai entrar num outro regime, que é o regime plástico. A gente vai falar depois. O que é o regime elástico? É o local, né, a região onde todas as minhas deformações são deformações não permanentes, né? Ou seja, se eu deformar a minha peça e tirar essa tensão, ela vai voltar a ter o tamanho normal dela. Por exemplo, um elástico. Imagina se eu puxasse um elástico, se eu soltar ele, ele volta a ter o tamanho normal dele, certo? Ou seja, eu estou falando que ele está tendo uma deformação elástica nesse sentido, certo? O que eu preciso saber de importante sobre a região elástica? Uma coisa importante é o seguinte, essa região retilínea, ó, se eu dividir aqui, eu vou definir um ponto que eu chamo aqui, que é o ponto, né? Como é uma região elástica, a gente tem uns pontos definidos, né? Uma deformação elástica aqui e uma tensão de escoamento, que a gente fala aqui, tá? Vou chamar só de tensão por enquanto, que mais pra frente a gente vai ver o que é essa tensão de escoamento. Essa medida aqui, eu posso falar que é uma variação de tensão. E essa medida aqui, eu posso falar que é uma variação de deformação, certo? Se eu chamar esse cara de alfa, eu posso falar que a tangente de alfa é igual a variação de tensão dividido pela variação de deformação. Só que presta atenção, se eu lembrar da lei de Hooke, a lei de Hooke diz que tensão é igual a E vezes epsilon, né, que é o módulo de elasticidade vezes a deformação. Ou seja, eu posso dizer que E é igual a tensão dividido pela deformação, ó. Tensão dividido pela deformação. E olha só, não é exatamente isso aqui, ó, tensão dividido pela deformação. Então, ó, com isso daqui eu concluo que a tangente de alfa me ajuda a calcular o módulo de elasticidade, certo? Ou seja, a região elástica ajuda a gente a fazer isso e ela é uma região retilínea onde as deformações são não permanentes, né? Ou seja, quando eu aplico uma tensão e tiro essa tensão, né, a nossa peça volta ao tamanho normal. Em compensação, além da região elástica, a gente também tem a região, como eu falei, plástica, certo? Que eu marquei aí de verde, que é exatamente depois daquela parte retilínea. Na região plástica é onde a gente tem o que a gente chama, né, de deformações permanentes, né? Que são aquelas deformações, né, que vão, quando eu tirar o carregamento, elas vão continuar na minha peça. É como uma massinha, por exemplo. Se você tem lá a massinha e você amassa ela, o que vai acontecer? Se você tirar os seus dedos, ela vai ficar com a marca dos seus dedos, ela vai ficar amassada ainda. Ou seja, aquela deformação que você aplicou nela são deformações permanentes que não vão mudar mais. Ou seja, você entrou no regime plástico de deformação, que é quando você aplica tensões e essas tensões você aplica deformações e essas deformações permanecem mesmo após você tirar as tensões, tá? Então, ó, a gente viu que a região retilínea, regime elástico. A região curvilínea após a região retilínea, regime plástico, tá? Mas você pode se perguntar, o que separa o regime elástico do regime plástico? Agora que a gente vai ver algumas definições sobre isso. Primeiro, a gente vai ver aqui, ó, resistência ao escoamento e resistência à tração. O que é importante a gente saber? Primeiro, resistência ao escoamento é exatamente o ponto que separa o regime elástico do regime plástico, tá? Então, se eu estou calculando tensão de escoamento, eu estou calculando exatamente o ponto em que eu vou ter uma variação de elástico para plástico. Nesse tipo de gráfico é muito fácil você visualizar isso, né? Porque você tem a região retilínea e pum, uma quebra, e depois a região curvilínea. Então você consegue marcar fácil que essa parte é uma tensão de escoamento. Mas e quando você tem uma curva como essa daqui? O macete que a gente tem, que por exemplo, isso aqui é uma curva típica de aço, o macete que a gente tem é o seguinte, a gente calcula uma deformação aqui, medida, né, de 0,002, que é a mesma coisa que 2 partes por mil, né?
2 por 1000, que a gente gosta de chamar. Pegando essa medida aqui, eu traço uma paralela à região retilínea do meu gráfico. Então, eu tenho que fazer uma paralela à região retilínea do meu gráfico. E aí eu vou ter um ponto lá na minha curva verde, certo? Se eu levar esse ponto até o meu eixo vertical, eu calculo aqui a minha tensão de escoamento para o caso, né, em que a gente tem essa curva característica, que é difícil calcular a tensão de escoamento, visualizar onde que está passando de curva para reta, tá? Então a gente tem esse macetinho aqui para calcular a tensão de escoamento. Outra coisa que a gente precisa saber é a resistência à tração. A resistência à tração é a maior tensão a que a nossa peça foi aplicada. Nesse caso, ó, a maior tensão foi esse ponto aqui, então essa tensão máxima é a nossa resistência à tração. E no caso desse gráfico aqui, ó, é só eu pegar o valor mais alto do meu gráfico, que vai quase coincidir, né? O valor mais alto do meu gráfico aqui, se eu trouxer, ó, eu calculo a tensão máxima dele, certo? Então, ó, resistência ao escoamento, regime elástico e plástico, é o que separa eles dois. E resistência à tração é a mesma coisa que tensão máxima que vai ter na nossa peça, tá? Beleza, o que mais que a gente pode tirar do nosso diagrama tensão e deformação? Outra coisa que a gente pode tirar é região de estricção e tensão de ruptura. A tensão de ruptura é o mais fácil, é o ponto que nossa peça rompe, ó. É a parte final do meu gráfico. A gente sabe que aqui é a tensão máxima, né? Então isso aqui é onde minha peça vai romper, então a minha tensão de ruptura é fácil calcular no gráfico. E o que é região de estricção? É a região entre a tensão máxima e a tensão de ruptura. Que, ó, eu fiz uma setinha aqui que mostra exatamente o que acontece, ó. A nossa peça normal, eu aplico tensões que vão fazer essa parte do meio ir afunilando, né? Essa parte do meio ela vai ir afinando até o momento que ocorre a ruptura, tá? Então, essa região de estricção é a região em que o meu gráfico, ó, vai caindo da tensão máxima até o momento em que minha peça vai romper. E ela vai perdendo seção, que a gente fala, tá? Então, isso aí são os pontos que a gente precisa saber sobre o nosso gráfico de tensão e deformação, tá? Outra coisa que a gente precisa saber é com relação a materiais dúcteis e materiais frágeis. Algumas diferenças. Por exemplo, os materiais dúcteis, eles podem ter grandes deformações, como os aços e as borrachas. Os materiais frágeis, eles rompem sem ter deformação, como, por exemplo, as peças cerâmicas e os pisos, tá bom? Outra característica é que, geralmente, a tensão de escoamento é diferente da tensão máxima, que é diferente da tensão de ruptura nos materiais dúcteis, enquanto que nos materiais frágeis esses valores são iguais. Por exemplo, se a gente olhar aqui um gráfico, ó, material dúctil, se a gente olhar, olha só, ponto de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, todos são diferentes. Quando eu olho o material frágil, tensão máxima, tensão de escoamento, tensão de ruptura, todos são iguais, né? Então, esses gráficos também que a gente vai ver daqui a pouco são característicos desses materiais. Outra coisa, ó, os materiais dúcteis possuem estricção, aquela região que vai afunilando antes de romper. Enquanto os materiais frágeis não, eles rompem geralmente sem ter estricção, tá? Outra característica varia dependendo do material. Então, dependendo do material dúctil, a gente pode ter grandes deformações ou pequenas deformações. E nos materiais frágeis, geralmente possui resistência à tração maior do que a de compressão, certo? E por fim, os exemplos, ó. Exemplos de materiais dúcteis, aço, borracha, e de materiais frágeis, vidro, cerâmica. Esses materiais têm características como essas que a gente representou aqui em cima. E os gráficos deles, né, por exemplo, dos materiais dúcteis, são esses curvos, né, são bem marcados, esses pontos de diferença, enquanto que os materiais frágeis, a gente tem geralmente, né, são marcados e relacionados por retas. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!